Hello Founders, estamos de volta com mais um módulo aqui para você no Living Lab que está acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bacana estar com vocês aqui, ajudando você nessa fase tão bacana que é captação de investimentos, né? Então, trazendo para você dicas de passo a passo de como você pode captar seus investimentos, tá bom? A gente acabou de falar agora sobre o não, como ele é importante e como ele pode ajudar sobre vocês, dizendo principalmente para que você possa aprender a ouvir e principalmente saber dizer para que você possa fazer boas escolhas. E falei também que nós investidores sempre conversamos, porque a gente compartilha lead, a gente compartilha principalmente boas práticas. E falando em boas práticas, uma das coisas que você empreendedor precisa aprender a falar é o pitch, né? O pitch, como eu já falei, é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da sua audiência ao contar a história do seu negócio. Eu tenho um curso inteiro sobre pitch no Hotmart. Se você ainda não acompanhou, eu te convido para ir lá conhecer. É um curso que vai ajudar muito você a se relacionar melhor com investidores, principalmente porque eu conto lá, na minha visão, todas as coisas que são positivas, negativas, coisas que podem ajudar você nesse dia a dia da sua operação. Então, o pitch ele é muito bacana e você vai precisar treinar muito para você falar. Por quê? Porque ele é uma explicação concisa que faz com que mostre o que mais atrai em sua empresa e por que você está arrecadando dinheiro e qual é a sua visão a longo prazo. Se você entende isso, se você consegue entender esse processo, você consegue chegar muito longe, principalmente mostrar com facilidade para o investidor o que você está querendo apresentar para ele. Por que a gente fala isso? A gente fala porque muitas vezes o investidor, ele fala, por exemplo, eu falo com 40, 50, às vezes até 100 empresas por semana. Então, estou constantemente em eventos, assistindo pitches. Então, quanto mais objetivo e direto você for, é importante. O que o investidor olha? Olha visão de futuro, olha seu propósito. E outra coisa, se você está numa competição de startups, não tenta impressionar o investidor. O investidor ele sabe o que ele está buscando. Tenta impressionar o seu cliente. Porque mesmo que você não consiga investimento nenhum, você vai conseguir novos clientes e isso aumenta a sua valoração de mercado e faz com que você atinja novos resultados. Então, minha dica para você também é utilizar o Golden Circle do Simon Sinek para que você possa descrever melhor o seu pitch. Como você faz isso? Começando pelo porquê. Começando o porquê você está fazendo isso. Começando pelo seu propósito. Porque o porquê a gente vai compreender com mais facilidade onde você quer chegar. O porquê ele tem que vir antes do como você faz isso. E também tem que vir antes ainda do que você faz. Porque o porquê ele é o propósito, ele é o legado, é o motivo que faz você acordar cedo e investir tempo da sua vida nesse projeto. O como, ele é o método, ele é o processo, são quais as ferramentas você utiliza para atingir esse propósito. E o que é o seu produto, é o seu serviço, é como a gente consegue entregar isso lá na frente. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje a gente fala muito sobre carros elétricos, né? A gente fala muito, por exemplo, sobre a Tesla, sobre o Elon Musk, como ele é um grande visionário. Mas você sabia que há muitos anos atrás um empresário chamado Gurgel também desenvolveu um carro elétrico? Há quase 20 anos atrás, isso já era um projeto muito claro e ele inclusive recebeu investimento da Itaipu. Só que como ele não tinha muito essa tática de explicar o propósito, como isso era importante, ou também ele estava fora da sua época, muitas pessoas não deram tanta atenção. Isso que é um ponto importante. A forma que você comunica vai te ajudar profundamente a explicar e a mostrar para as pessoas quais são os principais objetivos da sua entrega. Então, tenha isso muito claro para que você possa sempre tirar melhores resultados do seu negócio, tá bom? Sempre comece seu pitch gerando curiosidade no investidor nos primeiros segundos, principalmente nos primeiros 20 segundos. Por quê? Os primeiros 20 segundos eles são muito impactantes. Você introduz a sua ideia para que ele consiga entender aonde você quer chegar. Se você detalha isso de maneira muito profunda, se você muitas vezes se embanana ou gasta tempo demais, você perde o seu investidor logo nos primeiros momentos. Então o importante é que você entenda que absolutamente todos os pitches eles têm que durar no máximo 1 minuto. Existem estudos hoje, inclusive, que as pessoas elas perdem atenção nos primeiros 9 segundos. Elas mantêm foco em você nos primeiros 9 segundos. Então, se você não consegue convencer as pessoas em constantes novos 9 segundos, você vai perdendo essa pessoa. Então, o seu único objetivo no pitch é fazer um pitch em 1 minuto que faça com que a pessoa queira te ouvir por mais tempo. E se ela quiser te ouvir por mais tempo, você continua
entregando mais conteúdo para elas. Da mesma maneira que os humanos eles são divididos em vertebrados e invertebrados, eu gosto de dividir os seres humanos em emocionais e racionais, ou emocionais e econômicos. É uma forma que eu encontrei de explicar para as pessoas como elas podem simplificar a sua própria comunicação. Eu gosto inclusive, de usar muito o emocional. Quando eu digo emocional, eu não estou dizendo contar uma história triste para as pessoas. Eu, por exemplo, eu uso até o humor. Eu faço piadas, eu consigo construir narrativas que as pessoas elas se mantêm constantemente prestando atenção no que elas estão ouvindo de mim, porque elas querem continuar ouvindo. Um exemplo ruim, por exemplo, de pitch, né? Fornecemos dados e análise em um conjunto abrangente de gerenciamento de projetos, permitindo que os criadores de conteúdo de áudio obtenham insights que informam as decisões durante o ciclo de produção. Essa é uma forma ruim de fazer um pitch, porque ela é muito técnica, ela é muito dura, muito rígida, faz com que as pessoas não estejam prestando atenção. Bora, um bom exemplo da gente poder fazer esse mesmo pitch. Somos uma ferramenta de análise para quem faz podcast. Olha que legal. Somos uma ferramenta, já está dizendo quem eles são, como eles estão entregando esse propósito, e para análise, ou uma outra forma, para quem faz podcast, para o público final. É o mesmo pitch, se vocês prestarem atenção, é a mesma coisa, só que sem tantos rebuscados, sem tantos dados técnicos, sendo direto, objetivo e impactante. Tá bom? Então, prepare esse pitch dessa maneira, construindo frases bem diretas para que as pessoas olhem para você. E quais são os critérios que você precisa passar no seu pitch? Precisa passar quais são os seus dados de tração, quem são as pessoas que trabalham com você, e qual que é o tamanho do mercado, né? Ou o TAM, como eu já falei em vídeos anteriores, e quais são as tendências que estão acontecendo. Ó, a gente fazendo isso, a gente consegue, inclusive, entregar melhores relações para quem está acompanhando a gente, tá? Um goal bacana para quem está fazendo um pitch é saber, junto com essa apresentação, traduzir de maneira simples um modelo financeiro ou um círculo virtuoso de valor. Se você consegue traduzir isso de maneira simplificada, você consegue ajudar as pessoas a compreenderem muito da sua operação. Um outro goal bacana que você precisa ter claro é a sua narrativa, tendo certeza dela, principalmente dominando totalmente o assunto. Se você está falando, por exemplo, sobre podcasts, é importante que você seja um dos maiores especialistas no podcast. Não que seja reconhecido, público, títulos, não é isso. Mas que você entenda a origem, como ele funciona, por que ele está ali. Se você está, por exemplo, apresentando uma ideia e a pessoa da banca, no caso, o investidor, às vezes conhece mais daquele mercado que você, mostra que você não pesquisou o suficiente ou que você não conheça muito daquilo ali. Então é importante que você consiga olhar para isso e principalmente esteja preparado para tudo que está acontecendo. Uma outra forma bacana de você ter, junto com o seu pitch, é um Investor Kit. O que é um Investor Kit? É um conjunto de informações e documentos que ajudam o investidor a avaliar melhor você. Então, junto com o seu pitch, com o seu discurso de venda, é legal que você tenha uma apresentação completa, dando suporte visual para o que você está querendo apresentar. Também é legal que você construa um one-pager, uma página única, como se fosse o currículo da sua empresa, para que as pessoas consigam bater o olho nela e entender o que você faz, como você ganha dinheiro, quantas pessoas estão no seu time e como está o seu plano de tração. Se elas precisarem de mais informações, elas vão te pedir uma planilha detalhada do seu modelo financeiro, ou, como eu já falei, um DRE projetado. Então, se você consegue pegar esse DRE projetado, você consegue também trazer mais informações para o seu negócio. E também, claro, tendo sempre à mão contratos de mútuos conversível, que é o modelo hoje mais utilizado para quem investe em startup. É um contrato que te ajuda a entender com profundidade o que você está recebendo da pessoa e como que você vai devolver aquilo ali, seja em ações, seja em participação nos lucros lá na frente, tá? Então é legal que você tenha esses modelos muito claros para que você possa continuar ganhando visibilidade e tração na sua operação. Geralmente nesses contratos de investimento, já tem uma cláusula lá chamada de NDA, que é Non-Disclosure Agreement, ou uma cláusula de confidencialidade. Você pode manter essa cláusula de confidencialidade quando você está num estágio mais avançado do seu term sheet, que é o contrato que geralmente o investidor apresenta para o empreendedor, dizendo quais são as regras de como eles vão se relacionar, tá bom?
Mantendo uma outra ferramenta que eu acho que vocês precisam utilizar também bastante, é uma técnica que a gente chama de topo de funil, né? É o de relacionamento em CRM. Mantendo sempre cheio o topo do funil com novos investidores, conversando, sempre mantendo bastante pessoas informadas da evolução do seu negócio. No meu site vocês conseguem encontrar um modelo de report que pode ajudar muito vocês, mas eu posso explicar aqui como vocês podem fazer. Ele pode ser, por exemplo, um e-mail dividido em 4 estágios bem específico. O primeiro que eu gosto de trabalhar é o OMTM. É um termo em inglês para One Metrics That Matters, ou uma métrica que importa. Então você pode utilizar isso, você pode colocar métricas que realmente importam ao seu negócio, que, por exemplo, nós crescemos 20% ao mês. Nós contratamos 5 novos desenvolvedores. Nós conquistamos 2 novos clientes a cada semana. São métricas que realmente importam para quem vai bater o olho no seu negócio. Um segundo ponto são bad news, notícias ruins. Olha, isso deu errado, nós sofremos invasão, nosso custo de servidor está aumentando muito. Então isso são notícias ruins que podem também manter as pessoas que estão acompanhando você sempre informadas. Boas notícias, porque não dá para mandar só notícias ruins. É sempre bom você ter boas notícias para quem está te acompanhando. E how can I help you? Ou então, como eu posso te ajudar? Ou como eu preciso de ajuda? Se você mantém isso, dizer, eu preciso de um novo desenvolvedor, eu preciso de um vendedor, eu preciso encontrar clientes que precisam disso, disso e disso. Se você manda sempre isso nesse report, as pessoas cada vez mais vão querer se relacionar com você e principalmente elas vão querer manter o contato com vocês. Tá bom? Dedique-se tempo, dedique-se a impressionar, mostre sempre oportunidades e não discuta o valuation nas primeiras informações. Como eu já falei, o investidor está querendo que você valha milhões, se possível até bilhões, né? Então, se discutir agora por 10, 20, 30, 50 mil agora, não é o caso. Então, não discute valuation agora. Se você consegue mostrar o seu valor, o seu preço ele vem a rebote. Essas são dicas básicas para quem está querendo captar investimento. Foi um prazer fazer essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. No meu portal omac.com.br tem muito mais informações. Então, para quem quiser continuar conversando, para quem quiser continuar se relacionando comigo, tá aí o canal. Obrigado a você que está acompanhando a gente até aqui. Obrigado a todos vocês do Living Lab pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. E fica aqui a minha dica. Se você conhecer alguma startup de base tecnológica, ou seja, que tem um software, que tem um modelo preferencialmente de software como serviço, não importa qual o mercado, não deixe de falar comigo. Só me buscar nos meus canais, #SegueOMac, LinkedIn, Instagram, qualquer canal, ou me chamar diretamente, que vai ser sempre um prazer conversar com vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, gente. Um abraço para vocês. Eu fico aqui e espero ter ajudado você na sua carreira. A gente se fala. Tchau, tchau.